Bem, a alta de juros nos Estados Unidos e no Brasil, divulgadas nesse dia chamado de Super Quarta, é determinante para o mercado. É quando o Banco Central americano opta por um aumento agressivo, gera temores de uma recessão por lá e uma reação em cadeia que pode afetar o Brasil. O nosso país também enfrenta mais uma alta. Daqui a pouquinho termina a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e espera-se que a Selic suba pelo menos um ponto percentual, chegando a 12,75% ao ano. Entrevista. O economista José Luiz Oreiro, nosso comentarista, explica o que esses números representam não só para os investidores no Brasil, mas principalmente para a população. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Neila, boa noite a todos e todas as ouvintes do seu programa. Muito obrigada por mais uma participação aqui. Professor, essa divulgação da taxa dos Estados Unidos pelo Federal Bank Reserve já era o esperado? Teve alguma novidade? E o que isso representa? Então, na verdade, a alta de juros veio abaixo do esperado. O mercado estava esperando uma elevação de 0,75 pontos percentuais na taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é a chamada Fed Funds Rate, né? Mas no meio da tarde de hoje, o Federal Reserve anunciou um aumento de apenas 0,5 pontos percentuais e, portanto, abaixo do que o mercado brasileiro esperava. Isso causou um impacto nos mercados financeiros aqui no Brasil hoje. Quer dizer, houve uma valorização, né, do real frente ao dólar, né? Lembrando, né, que ontem o dólar estava flertando o patamar de R$5, ele caiu depois do anúncio do Federal Reserve para R$ 4,90, né? O que ajuda um pouco a aliviar as pressões inflacionárias aqui no Brasil, lembrando, né, que energia e alimentos são itens que acompanham muito de perto a cotação da moeda norte-americana. Quer dizer, o preço dos alimentos e da energia no mercado internacional em dólares está aumentando, seja pela questão da Covid-19 lá na China, né? Lembrando que nós temos vários lockdowns em cidades chinesas importantes, né? Mas também por conta da guerra da Ucrânia. Então, essa redução, essa valorização do câmbio hoje, devido, né, a essa surpresa, né, na condução, no aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado, ajuda a ancorar as expectativas de inflação no Brasil, e eu acredito que, em função disso, a gente ainda não sabe, né, qual é a decisão do cupom, mas eu acredito que, em função disso, o cupom deve limitar o aumento dos juros a apenas um ponto percentual na reunião de hoje. Aí eu continuo aqui nos Estados Unidos, antes da gente vir para a nossa reunião aqui do Copom. Essa alta da taxa de juros nos Estados Unidos foi anunciado, pelo menos, que é a maior dos últimos 22 anos. Existe um risco de recessão. Isso mexe com a gente aqui diretamente ou indiretamente, professor? Então, sempre o que acontece nos Estados Unidos influencia o mundo inteiro e particularmente o Brasil. Quer dizer, a elevação dos juros americanos, quer dizer, ela pode produzir uma desaceleração, né, do crescimento da economia norte-americana. Não acredito numa recessão. Quer dizer, é importante chamar a atenção que, mesmo tendo esse aumento de 0,5%, quer dizer, a taxa de juros norte-americana está em 1% ao ano, né? Juros nominal. Como a inflação nos Estados Unidos está em torno de 7%, 8%, significa que a política monetária norte-americana ainda é muito estimulativa. Nós estamos falando de um juro real negativo de 6%. Né? E é impressionante quando a gente compara com o Brasil. Quer dizer, o Brasil está com uma taxa de juros, neste momento, de 11,75% ao ano, 11,75%, na comparação com 1% nos Estados Unidos. Né? É possível que ainda hoje a taxa de juros no Brasil passe para 12,75% ao ano, ou seja, uma taxa de juros muitíssimo maior, né, do que a taxa de juros norte-americana, e os Estados Unidos, tal como o Brasil, está enfrentando um problema, que é um problema de inflação de custos, né, de alimentos e energia, que a política monetária pode fazer muito pouco.
né? E é interessante ressaltar a diferença de comportamento entre o Banco Central norte-americano e o Banco Central brasileiro. Quer dizer, o Banco Central norte-americano começou a elevar a taxa de juros, mas primeiro, partindo de um patamar muito baixo, está indo de forma muito gradual, entendeu? E eles ainda estão com uma taxa de juros muito negativa. Tá? Então, isso mostra como que o comportamento do Banco Central brasileiro é distoante do que acontece no resto do mundo, e isso tem custo para o Brasil. Quer dizer, entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, os gastos com juros da dívida do governo brasileiro aumentaram em 100 bilhões de reais. Quer dizer, esse dinheiro, esses 100 bilhões de reais, poderiam ter sido usados para aumento do investimento público, né, que geraria emprego e renda para as pessoas, né, poderia ter sido usado também em programas de assistência social, para, enfim, tirar essas milhões de pessoas que entraram na miséria absoluta com a crise da Covid-19, mas o Banco Central preferiu gastar esse dinheiro com a famosa bolsa rentista, ou seja, dando esses 100 bilhões de reais para o 1% mais rico da população brasileira. Essa é a economia política desse governo. Até quando os juros podem continuar subindo e a inflação sufocando o poder de compra da população? Porque é isso que o grande público quer saber. Os jornalistas ficam muito em torno dessas taxas, os investidores também, mas para quem está na ponta, o que importa é quando é que meu dinheiro vai conseguir valer mais do que está valendo hoje, quando é que eu vou conseguir acertar minhas contas, terminar o mês sem estar no sufoco, tendo que priorizar o que eu pago primeiro, o que eu deixo por último, se eu coloco gasolina. Como é que essa situação vai começar a se reverter, professor? Olha, o cenário é muito difícil. Tá? Nós vimos que a prévia da inflação do mês de abril, que foi IPCA 15, mostrou que a inflação acumulada em 12 meses continua subindo, está acima de 12%. Tá? Então, assim, é muito pouco provável que a inflação em 2022 feche abaixo de 7%, 8% ao ano. Bom, com o mercado de trabalho muito fraco, né, a gente está vendo aí, né, o crescimento, as previsões de crescimento para a economia brasileira abaixo de 1% ao ano e o crescimento mais baixo para os países da América Latina. Quer dizer, em 2022, o Brasil deve apresentar um crescimento menor do que o da Venezuela, né? Para quem estava preocupado do Brasil virar uma Venezuela, pois estamos chegando lá. Né? Engraçado, então, você está lembrando uma coisa, o Brasil não vai virar uma Venezuela. A gente tinha uma inflação que estava ali, o teto era 3,5%, o Brasil estava quebrando, agora está esse valor enorme, ninguém fala nada. O que está acontecendo? Existe uma apatia, professor? Veja bem, Neila, a situação é muito ruim para a grande maioria da população brasileira, mas tem os ricos nunca estiveram tão ricos como agora, nunca ganharam tanto dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu realmente vejo uma apatia na sociedade brasileira, quer dizer, com esses dados de inflação e desemprego, quer dizer, já era para o governo ter caído, né? Por muito menos, nós tivemos 2 impeachments, né? Do presidente Fernando Collor de Mello e da presidenta Dilma Rousseff, né? Mas, no entanto, esse governo continua do jeito que está. Sinceramente, como economista, não consigo entender. Entendeu? Eu acho que aconteceu algum curto-circuito na sociedade brasileira, entendeu? Que as pessoas estão discutindo assuntos que não são relevantes para o bem-estar delas. Quer dizer, me parece que é uma espécie de racionalidade similar à torcida de time de futebol, sabe? Quer dizer, tem um sujeito que é um time A, time B, sei lá, por qualquer razão, é meio irracional. Eu já faço mais de 30 anos que não acompanho futebol, então, por mim, tudo bem. Não quero, quer dizer, em teoria, eu sou vascaíno, por causa da minha mãe, que era portuguesa. Mas eu sempre tive dificuldade de entender por que o futebol gera essas paixões, né, nas pessoas. Bom, eu também não consigo entender o debate político no Brasil. Quer dizer, eu nunca vi, né, desde que eu me entendo por gente, uma crise tão profunda como a que o Brasil está vivendo hoje. Eu nunca vi. Né? E, no entanto, o presidente incumbente, o que ocupa, né,
o Palácio do Planalto ainda com boas chances de ganhar a corrida presidencial. Então, realmente, eu como economista, eu não sou capaz de entender. Existe uma estratégia do ilusionismo que é chamar a atenção por um lado e desviar do foco do outro, e eu acho que isso tem acontecido com muitas polêmicas que estão tomando o cenário, quando na verdade a boiada está passando, a crise está aumentando. Professor, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até quarta-feira. De nada, Neila. Boa noite para todos os ouvintes do seu programa. Um abraço. A Câmara dos Deputados.